Eu quero ser usada. Eu profetizo. Eu quero ser usada. Muito bem, a paz do Senhor. Esse é o programa Vitória em Cristo. Estamos aqui uma vez mais para transmitir a palavra de Deus ao seu coração. Meu muito obrigado a você que está prestigiando uma vez mais, assistindo essa programação através do seu televisor, através do YouTube. Que Deus possa te abençoar com toda sorte de bênção. Eu quero orar pela tua vida e logo mais vamos estar aqui apresentando o nosso convidado e trazendo para vocês experiências, de missões. É o nosso tema de hoje. Senhor nosso Deus e Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos rendemos diante da tua presença e pedimos que o Senhor venha abençoar uma vez mais os nossos irmãos que assistem esta programação. Abençoa com toda sorte de bênção, para a glória do teu nome. Muito bem, eu estou aqui com meu amigo pastor Otávio Júnior, da cidade de Limeira. O mesmo é pastor nas Assembleias de Deus, Ministério do Belém. O pastor Otávio Júnior é um amigo, aí há 20 anos que temos aí uma amizade no sangue de Cristo. Pastor Otávio Júnior, a paz do Senhor. A paz do Senhor, apóstolo Jorge Dantas, e a todos que nos ouvem neste momento. Para nós é uma alegria poder estar aqui na cidade de Penápolis, estado de São Paulo, juntamente com o senhor, com a vossa família e com todo o corpo de obreiros e a Igreja de Cristo aqui nessa cidade. O pastor Otávio Júnior é um pastor missionário. O Senhor nosso Deus tem enviado ele a várias nações, alguns continentes, e aonde ele sempre mais tem viajado é para a África, tem experiências muito grandes ali na África, e ontem ele esteve ministrando para nós, mostrando alguns vídeos lá na nossa comunidade, e coisa assim maravilhosa, vídeos impactantes. E eu quero ler um texto para você, e logo após o pastor Otávio Júnior vai estar falando um pouco das suas experiências na África. Tiago, no seu capítulo de número 2 e versículo 17, a Bíblia diz: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Pastor, a Bíblia diz que a fé sem obras ela é morta. A obra ela não salva de maneira alguma. Não somos salvos pelas obras, sim pela graça. Porém, um crente salvo, ele faz obras, porque a obra de Deus não pode parar, e não é outra pessoa que vai fazer a obra, a não ser nós, qual o Senhor nos chamou e nos alistou para o seu exército. Eu gostaria que o senhor falasse aí para os nossos irmãos e aqueles que estão assistindo esse programa, de algumas experiências que o senhor teve ali com os nossos irmãos em África. Pastor Jorge e a todos que nos ouvem, a gente tivemos o privilégio da parte de Deus de poder estarmos ali em Moçambique, capital Maputo, e onde a população chega a 25 milhões de habitantes, segundo o censo de lá. E é um continente, é um país muito carente, um país onde que há muito sofrimento, há muita miséria, a saúde é precária. Eu tive o privilégio, apóstolo Dantas, de estar numa aldeia chamada Matola, e na época que nós fomos, foi numa época de chuva. E o que mais me chocou, pastor, mas a experiência, é que muitas vezes estamos aqui no Brasil, temos líderes, temos pastores, temos carro, temos meio de irmos para a igreja, e muitas vezes não valorizamos isso. Lá, pastor, apóstolo
habitantes. Eles andam de 10 a 15 quilômetros para ouvir uma palavra. Isso a pé? A pé. E eles saem de manhã ou de madrugada, porque lá não tem luz, os cultos são de dia, e por amor, para ouvir uma palavra que às vezes são ministradas por eles mesmos, ou também para alguns brasileiros e alguns europeus também. Então a África é carente, e nós estamos vivendo agora uma epidemia da tal da ebola. Eu creio que vocês são cônscios de que essa doença veio do morcego, não é? E lá eles têm hábito de se alimentar de ratos, de morcegos, alguns, não todos, mas é a alimentação deles lá também. Então, por isso que a Bíblia nos diz, quero deixar um texto aqui, onde nós falamos mais um pouco. Livro segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 16 e o verso de número 15, diz assim: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e foi batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, apóstolo, nós estamos nesse ide do Senhor. Quando se fala de missões, muitos já pensam em Europa, Inglaterra, Londres, mas Deus chamou a cada um de nós para este ide. Existem as missões transculturais, existem as missões domésticas. O que é uma missão doméstica? Uma missão doméstica é você na sua cidade, é você no seu bairro, é você nas cidades vizinhas. E missões transculturais é você em outras nações, em outros continentes. Missão é coisa muito importante, pastor. O senhor, pastor Otávio, o senhor entende que tem pessoas que estão pecando, servos de Deus, que está pecando, pastores, que está pecando por não fazer isso, por não fazer missões? É bem verdade que isso é uma realidade nos dias de hoje. Temos condições de fazer muito mais do que temos feito, temos recursos, mas hoje se prende muito em grandes templos luxuosos, cadeiras almofadadas, enquanto na realidade o missionário está lá no campo, sozinho, numa aldeia, embaixo de uma lona, um sol escaldante, carecendo de um apoio e de uma ajuda de nós. Eu vou deixar um versículo, nós vamos chamar o nosso break. No capítulo de número 4, versículo 17 de Tiago, diz assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então nós sabemos que há pessoas carentes e que nós podemos ajudá-las, mas se não fizermos, cometemos pecado por omissão. O senhor concorda comigo? Exatamente, apóstolo, está dentro da Bíblia, é uma realidade nos dias de hoje. Se temos condições de fazer e não fazemos, estamos pecando. Muito bem, nós vamos chamar os nossos comerciais e eu volto contigo no segundo bloco aí, com esse tema, missões. Deus te abençoe. Amém. Eu quero ser usada por ti. Eu quero ter unção sobre mim, para me dar e me dar sem libertar, para te louvar e agora encher esse lugar. Eu quero ser um instrumento em tuas mãos, pra manifestar o teu poder. Peça ao Senhor, irmão, usa-me, Senhor, derrama da tua unção. Eu prometi. É isso aí, amados, programa Vitória em Cristo. Nós somos ali da comunidade Manancial Vitória em Cristo, Avenida Antônio Veronese, número 730, na Vila Fátima. Eu quero convidar você a estar conosco
nas nossas reuniões terça, quinta e domingo, ok? É uma bênção. Quero lhe receber com a minha esposa, cantora Vivi Andrade, e poder abraçar você, a sua família, e poder lhe ajudar, em o nome do Senhor Jesus. Meu amigo pastor Otávio Júnior, nós estávamos falando acerca de pessoas que têm condições. O senhor esteve lá, vai sempre à África, lá em Moçambique, e fala de uma experiência que o senhor teve que te trouxe assim, digamos que uma angústia na sua alma, porque aqui nós temos a opção, né, de abrir a nossa geladeira e escolher o que queremos comer, de ir até o nosso armário, escolher a bolacha que queremos, o biscoito que queremos, se queremos tomar suco, o chocolate, o café. E lá, o pastor, o que o senhor contemplou que te trouxe assim uma certa angústia na sua alma? Apóstolo, é bem verdade que, como eu sempre digo e disse ontem também na ministração, que nós estamos em um país onde temos tudo do bom e do melhor. E você vai para um lugar como a África, em muitos lugares como a Índia, em outros países de miséria, vamos dizer assim, você chega lá, quando você vai, você diz, poxa, vou chegar lá, o povo vai estar tudo triste, vai estar tudo cabisbaixo, tudo oprimido. Pelo contrário, você pode observar os africanos, você nunca vê um africano triste, cabisbaixo, chorando, lamentando da vida. Eles tinham tudo, apóstolo Dantas. Eles tinham tudo para ser uma pessoa deprimida, por vários fatores, alimentação, recurso, enfim, várias áreas. Mas você pode ver os vídeos que postamos, os vídeos que sempre estão aí na internet, eles estão sempre alegres, sempre sorridentes. Eu me impressionei de uma cena que eu fui numa aldeia, e após a ministração da palavra, eu saí para olhar, e todos embaixo de uma árvore, madeiras, bancos de madeira, aquelas crianças sentadas. Às vezes não é nem banco, né? É improviso, Exatamente, né? exatamente. Pedaços de madeiras, toco, né, o pastor Otávio? Exatamente, você fez uma boa colocação. São madeiras que eles colocam para as crianças sentarem. Aí o pastor Edmilson, um grande líder ali de Moçambique também, diz, pastor, venha ver as nossas crianças. Elas estão tomando o café da manhã. E ao me aproximar daquele local, eu olhei e vi uma cena que me marcou meu coração. Ao caminho dessa aldeia, lá só tem que andar de caminhonete, aqueles que podem, porque é muita chuva, é muita água. E ao se aproximar para ir para o culto, eu deparei com crianças com a carriola de madeira, pegando águas de chuva para armazenar, para elas poderem tomar após a passagem da chuva. Então lá eles armazenam a água de chuva em tonéis. Ao se aproximar, apóstolo, eu me deparei com uma cena daquela mesma água num copo, e aquela criança tomando aquela água de chuva, por isso que dá muita malária, cólera. E um pão que nós passamos na padaria e trouxemos para as crianças. E aquele pão de alguns dias que estavam lá, pão assim, vamos dizer assim, um pouquinho meio embolorado, muito triste a cena. E não é porque por maldade, aqui não tem como, não tem outra fórmula, é aquilo mesmo. E as crianças todas alegres, todas sentadas, rindo, felizes, tomando água de chuva e comendo pão embolorado. E aqui, muitas das vezes, as nossas crianças, elas nos obrigam a levar no McDonald's ou em outra bandeira aí, não para comer o lanche, mas só pelo brinquedo, né?
dá uma mordida no lanche e joga fora, e os pais não corrigem, acham bonito. E nós temos pessoas, mulheres, esposas de pastores, que reclamam na mesa porque da alimentação. Isso de novo, né? Isso é muito difícil, né, o pastor Otávio, porque enquanto nós temos a opção, tem muitas pessoas padecendo necessidades, e por outro lado, as pessoas que têm nas suas mesas não valorizam, elas murmuram, e isso com certeza entristece o Espírito de Deus. É bem verdade que é uma realidade nos dias de hoje. Depois que a gente, nesses intervalos, nessas viagens, nesses períodos, fizemos uma grande mudança radical em casa. A alimentação não se desperdiça, porque a gente temos que dar valor nas mínimas coisas. E desperdício também é pecado, porque enquanto a gente jogamos fora, faço das minhas palavras a palavra do apóstolo, reclamamos de muitas coisas, né? Reclamamos de sapato, de vestes, reclamamos, principalmente as mulheres, as nossas esposas, vamos dizer assim, esposas de líderes, de pastores, que têm roupas nos seus guarda-roupas, que não usam, ficam lá e não doam, não faz nada, e vai estragando, e fazendo mais, e mais, e mais, nem cabe. Deus está falando contigo, né, varoa? É desse jeito, é assim mesmo. E quando nós vamos para esses lugares carentes, as pessoas descalço, pessoas, não têm assim, verdadeiramente uma veste adequada, mas são muito felizes. Então vamos valorizar os nossos líderes. E lá na África, o que mais me chamou a minha atenção também, fora isso, os valores que eles dão aos pastores. Porque aqui no Brasil nós vemos um descaso muito grande de líderes. Você que me ouve, um conselho para você: respeite o teu pastor, ame o teu pastor, valorize o teu pastor, porque ele zela pelas nossas almas, ele vela, ele guarda, ele protege. A palavra velar no original é guardar e proteger. Lá ele chama o pastor de pai. Quando se senta na mesa para alimentar, ele diz: primeiro pai, primeiro pastor, depois nós. Quanto aqui no Brasil, nós precisamos criar um pouco de juízo e valorizar mais as nossas lideranças. Muito bem, eu vou deixar mais um versículo bíblico para a nossa meditação, em Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 16, e versículo de número 9. E Paulo teve de noite uma visão, que se apresentou um varão da Macedônia e lhe disse: rogo, passe a Macedônia e ajude-nos. Quantas pessoas, pastor Otávio, estão clamando, através das suas dificuldades? Eles não precisam verbalizar palavras, mas as suas dificuldades falam por eles, né? Atravesse a Macedônia e ajude-nos. E muitas das vezes nós atravessamos o quintal da casa com uma sacola de alimento e jogamos no lixo, mas não atendemos a necessidade daqueles que precisam. Então é necessário que a gente repense, né? Possamos mudar os nossos hábitos, né? Rever os nossos conceitos e atender aqueles que necessitam. Tiago, irmão de Jesus, disse: se o teu irmão está com fome, não dê a ele cobertor, dê comida. Se está com frio, não dê comida, dê cobertor. Atenda segundo a sua necessidade, ok? Deus abençoe. Nós vamos chamar os nossos comerciais e voltamos no terceiro bloco para epilogar esta programação. Voltamos já. Eu quero ser usada por ti. Eu quero ter unção sobre mim. Vida e vida sem libertar. Para te louvar e amanhecer esse lugar. Eu
bem, voltamos. Pastor Otávio, meu amigo, é um conferencista, um palestrante. Eu recomendo, referendo mesmo aos pastores que estão assistindo, às lideranças, para palestra jovem, círculo de oração, cruzadas, enfim, os seus trabalhos festivo ou não festivo. Pastor, qual que é os seus contatos? Por favor, fale para os nossos líderes que nos assistem. Nós estamos ali, como já disse, o nosso apóstolo Jorge Dantas, Limeira, São Paulo. O nosso DDD lá é 19. Temos o 37010124. Temos o celular 19 também, 98106-3158. Temos também o outro celular 19 987391061. São TIM e Oi. Estamos à disposição dos pastores, das lideranças. Temos nossos materiais didáticos, onde passamos vídeos, informações sobre missões, a questão também das vestes, das culturas, da alimentação, enfim, tem muitos temas que nós abordamos. É muito importante, a igreja que faz missões, ela cresce, ela avança. O projeto de missões, ela nasceu no coração de Deus. Eu falo que missões é uma questão de sobrevivência. Fazemos missões agora ou nunca mais. Muito bem, eu quero deixar mais um texto aqui, Isaías, capítulo de número 6, livro do profeta Isaías, profeta messiânico. No versículo de número 5 diz assim: então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão a brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expelido o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Querido, querida, deixa eu lhe dizer uma coisa. Isaías, ele se considerou um homem pecador, um homem que tinha os lábios impuros e habitava no meio de um povo de impuros lábios. E ele viu o Senhor dos exércitos, e ele entendeu que iria morrer naquele momento. E a Bíblia diz que o serafim voou com uma brasa que tirara do altar com uma tenaz, e aquela brasa tocou aos lábios de Isaías, e foi purificado o seu pecado e arrancada a sua iniquidade. E depois disso, que ele se sente liberto, perdoado, purificado, ele ouve a voz do Senhor. Ele ouve. E a Bíblia diz que ele ouviu: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Se você está encontrando dificuldade de fazer missões, é porque você ainda está preso pelo pecado. A avareza gasta o seu dinheiro. O seu missionário é o seu cão, o seu gato. Você gasta R$600 mensal levando o seu gato no pet shop, no veterinário, rações, vacinas. Tem que cuidar mesmo do animal, mas você não investe R$1 em um missionário. Então você é avarento. Você compra ternos, vestidos e perfumes
sapatos, tênis caríssimo, mas não investe R$1 na obra missionária. Isso é avareza. Quando se pede uma oferta para missões, você fecha o coração. Isso é avareza. Entenda uma coisa, segunda carta de Paulo aos crentes em Coríntios, no capítulo de número 9, versículo 10, a Bíblia diz que é Deus quem dá semente ao semeador e multiplicará a vossa sementeira. Se você semear na vida de um missionário, jamais Deus vai deixar de investir na tua vida, porque Ele sabe que você tem um coração aberto. Se o Senhor Jesus estivesse no nosso meio hoje, humanamente falando, Ele trataria de duas áreas: família e missões. Seria o tema de Cristo: família e missões, ok? Que Deus possa te abençoar com toda sorte de bênção, mas que você possa meditar e refletir e mudar o seu conceito, ok? Que Deus te abençoe, pastor Otávio. Faça suas considerações finais, porque nós estamos encerrando a nossa programação. Graças a Deus, muito obrigado, apóstolo Jorge Dantas. Queremos agradecer a Deus por poder estar aqui com o senhor, com a sua família, nesses 2 dias onde passamos abençoado. Quero abençoar a cidade de Penápolis, a toda a liderança, as autoridades desta cidade, a todos os pastores, amigos que conhecemos aqui nessa cidade. É uma alegria muito grande. Repito, missões se faz agora ou nunca mais. Meu contato, mais uma vez, 19 37010124 ou também 98106 3158, 98739 1061. Me leve aí na sua igreja, na sua cidade. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Muito obrigado. Muito bem, nós vamos orar no nome do Senhor Jesus, agradecendo aí o canal 23 Star News, aos nossos amigos, Nazir, diretor executivo, e também aos nossos amigos aí que está os cinegrafistas, o Paulinho, o Jairo, aí da produção. Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai, no nome de Cristo Jesus, pedimos a Tua bênção, uma vez mais, sobre todos que estão prestigiando, assistindo essa programação. Atenda a ele, atenda a ela segundo as suas necessidades, no nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe e até o próximo programa.